atividade legislativa tem papel de destaque na agenda parlamentar. A produção das leis envolve um processo complexo que precisa considerar tanto questões políticas como os aspectos jurídicos. E aqui na Câmara Municipal de São Paulo temos o setor do processo legislativo da Procuradoria, que é fundamental para todo esse trabalho. E é sobre este assunto que vamos falar no programa de hoje. Aqui comigo, a doutora Lilian Vargas Pereira Poças, procuradora supervisora do setor do processo legislativo da Câmara Municipal de São Paulo, e a doutora Luciana de Fátima da Silva, procuradora que também integra o setor. Primeiramente, gostaria de dar as boas-vindas a ambas. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. Eu que agradeço a Eu oportunidade. agradeço, é um prazer. Bom, vamos falar muito sobre esse setor legislativo, que eu diria para vocês que eu considero como uma espinha dorsal mesmo da Câmara Municipal de São Paulo, porque nada acontece se não tem o crivo de vocês, a análise de vocês. E eu vou começar com a doutora Lilian, perguntando justamente sobre esse trabalho do setor legislativo. A senhora supervisiona lá, né? Como é que é tudo isso na prática? Comece explicando para a gente como é que é o trabalho lá no setor. O trabalho lá no setor consiste na análise jurídica de todos os projetos que tramitam na Câmara. Então, todos os projetos, segundo o regimento interno, eles devem passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Nós fazemos a análise da constitucionalidade e da legalidade dos projetos. Só aí já dá um trabalhão tremendo, né? É bastante trabalho. Porque existe sempre muita dúvida com respeito às leis, né, aos projetos, o que é constitucional, o que não é, né? Enfim, é no detalhe mesmo, né, doutora Lilian? A gente procura dividir os nossos estudos técnicos, né, numa fase, primeiro num aspecto formal, para analisar se aquele projeto é um tema que o município deve tratar, porque a Constituição Federal, ela separa as competências dos entes federativos. Então, a União, ela pode tratar de alguns temas, pode legislar sobre alguns temas, sobre direito penal, sobre direito eleitoral, por exemplo. Os estados e o Distrito Federal, juntamente com a União, têm outros temas que são reservados para esses entes federativos. E os municípios devem tratar dos assuntos de interesse local e subsidiar, assim, complementar as matérias da União e dos estados. Então, primeiro tem essa análise formal da matéria, depois tem uma análise formal também da competência do vereador para propor aquele projeto, porque alguns temas são reservados para o chefe do Poder Executivo, então apenas o prefeito poderia iniciar o processo legislativo, em alguns temas específicos, como, por exemplo, servidor público, né? Um projeto de lei que trate de serviço público. Então, a gente faz essa análise primeiro formal, e superada essa análise formal, tem a análise do mérito da demanda mesmo, né? Se o objetivo daquele projeto de lei não fere nenhuma garantia individual, não fere a Constituição, se no mérito aquele projeto pode seguir. E aí no final tem a conclusão pela legalidade ou pela ilegalidade. E aí, se for pela legalidade, o projeto vai tramitar nas outras comissões. Prossegue, e vai ser apreciado no plenário. Se não tiver a legalidade, aí para ali mesmo, né? Na ilegalidade, ele já é arquivado, aí cabe recurso ao plenário. É interessante essa colocação da doutora Lilian, né? Porque quando a gente acompanha, por exemplo, uma sessão plenária, a gente pode se deparar, por exemplo, com proposituras do Executivo, né, e do Legislativo, ou seja, dos vereadores, projetos de lei de autoria de cada um, né? Isso tem a ver com a competência, conforme a doutora Lilian falou, quer dizer, o Executivo propõe projetos da competência dele e os vereadores da competência do Legislativo. É assim que funciona? Isso, Elis. A gente tem uma questão da reserva de iniciativa de algumas matérias que estão relacionadas com a função típica do Executivo. Então, matéria de servidor, como a Lilian colocou, matéria relativa à organização interna do serviço público, como aquilo vai ser executado em minúcias. Tudo aquilo que está na esfera de atribuição do Executivo, para preservar o exercício dessa função, a iniciativa do projeto tem que partir do Executivo. Agora, o que é regramento geral, normas de administração de caráter geral, podem partir também dos vereadores. Porque para o público em geral, né, nem sempre as pessoas sabem, mas por que foi o Executivo que propôs e não foi um vereador? Então, aqui a gente já deu uma espécie de ideia por que isso acontece na prática, né? Sim. E, doutora Lili, existem outros setores da Procuradoria, da Câmara? Como é que a senhora poderia contar para a gente como é que é isso, que se trabalham de forma integrada? Como é que é?
Sim, por exemplo, o setor judicial é um setor muito importante para o nosso setor do processo legislativo, porque o setor judicial defende as nossas leis quando são questionadas. Então, os dois setores trabalham muito em conjunto. Se eu dou um parecer defendendo a legalidade daquele projeto e, eventualmente, ele vai ser questionado, o nosso parecer pode subsidiar uma defesa, né? Pode auxiliá-los. E, por outro lado, muitas vezes pode acontecer de ser questionado uma lei e a gente pode perder. E, nesse caso, nós vamos depois mudar também, analisar como é que a gente pode orientar a Comissão de Justiça nos projetos seguintes, né, a esse respeito. É um trabalho conjunto, Sim. Então, né? Sim. Bastante interessante. Porque, enfim, são muitos os detalhes, muitas questões que precisam ser avaliadas. E é bom que passe realmente por vários olhares, né? Sim. Porque aí o resultado fica melhor, não, doutora Luciana? Sim, sem dúvida. E a nossa análise, a gente como procurador faz uma análise estritamente técnica que tem que estar muito fundamentada, né, Li? Sim. Então, a gente vai ver a jurisprudência, qual que é o entendimento predominante, né? O político, ele vai ter uma liberdade maior para acolher ou não essa nossa orientação, porque o direito não é exato, né? Comporta interpretações. Às vezes, no curso do processo legislativo, o entendimento que se tem sobre a matéria muda, né? O judiciário passa a ter um outro entendimento mais favorável por exemplo, essa questão da iniciativa, né? Então, a gente trabalha sempre de uma forma muito fundamentada, muito amparada no setor judicial, né? E o agente político ele vai poder ter uma atuação mais livre, por assim dizer, em determinados casos. Me corrijam se eu estiver errada, né? Mas como todos aqui que estamos acompanhando essa conversa com as doutoras a respeito do processo legislativo aqui na Câmara, devem ter os questionamentos, as dúvidas e saber como funciona na prática. A gente percebe que são muitas as leis propostas, né? Muitos projetos, né? Pelos vereadores, pelo Executivo. E o setor de vocês tem essa função de avaliar os pormenores, né? É claro que há projetos mais complexos e projetos menos complexos. Mas, doutora Lilian, nos explique, por exemplo, quando um vereador propõe um projeto de lei que passa pelo setor de vocês, esse trabalho que vocês realizam é um trabalho que demora dias? Como que é assim na prática? Porque vocês têm que, evidentemente, pesquisar, né? Conforme a senhora já explicou aqui pra gente, a questão da competência, se é inconstitucional, se não é, enfim. E como são muitos os projetos, eu fico curiosa em saber quanto tempo demanda, por exemplo, para uma análise, né? Como a que vocês fazem. Então, varia bastante, de acordo com a complexidade mesmo do projeto. Tem alguns projetos que se repetem muito, né? Então, os casos de concessão de honraria, de denominação, ou então inserção no calendário de eventos. Tem alguns casos que são mais simples e a gente faz com bastante facilidade. E tem outros que demandam realmente bastante estudo, principalmente os que envolvem, na minha opinião, né, política urbana, quando envolve uma alteração que envolve o plano diretor, ou a lei de uso e ocupação do solo. São coisas muito específicas que daí demoram um pouco mais a nossa análise, né? E agora a gente está tendo muitos projetos, né, sobre o Covid-19, sobre a Covid-19. Imagino. Então também demanda bastante estudo. E um assunto novo, né? Um assunto novo, com poucos julgados, né, ainda a respeito. E por vezes a gente precisa de informações também, né? Isso. Que tipo de informações assim que seriam necessárias, por exemplo, com um assunto como esse, né, que diz respeito à pandemia, um assunto novo? Vocês precisam recorrer a outros órgãos? Como é que é isso? Quando eu falei nas informações, eu estava pensando um pouco mais nos projetos de tributário, né? Sim. Que concedem isenção fiscal, são projetos que podem partir de iniciativa parlamentar, mas que precisam observar a lei de responsabilidade fiscal. Então, se não está instruído com a demonstração do impacto orçamentário, enfim, com todos os requisitos, a gente faz um pedido de informações ao Executivo, que é quem detém as informações, né, os dados, e aí, à medida que isso vem, a gente consegue avançar na minuta de parecer. Ou direito urbanístico, né, Li? Também a gente também pode formular pedido de informações ao Executivo para pedir informações, porque às vezes eles têm essas informações com mais facilidade do que o vereador, né? Sem dúvida, sem Eles dúvida. têm o banco de dados. A gente também pode pedir informações até para outras comissões ou para os vereadores, para o vereador autor. Então, num caso de uma honraria, que é um processo simples, né, um projeto de lei
projeto de decreto muito simples, tem que ter a anuência da pessoa que vai receber o prêmio, né, a honraria. E às vezes não tem, então a gente pede um ofício para que isso seja apresentado para o vereador autor, né, do Olha que projeto. interessante, as pessoas nem imaginam que tem todas essas Formalidades. particularidades, formalidades, né, dentro do setor do processo legislativo. Agora, todos os projetos que tramitam na Câmara têm que passar necessariamente por vocês ou há projetos que não precisam? Como é que é? Olha, eles passam porque todos os projetos que tramitam precisam necessariamente de parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Então, assim, no fluxo do nosso trabalho, quando o projeto chega na comissão, o presidente da comissão designa um relator para estudar aquele projeto e propor um parecer. E isso vai passar primeiro pela Procuradoria. Antes de subir para o relator, sobe para a gente fazer essa análise, conforme a Lilian explicou, dos aspectos técnicos. Então, a gente vai sugerir para ele uma minuta de parecer de acordo com o nosso entendimento. Então, todos passam. Muito interessante. Bom, eu vou pedir licença para vocês, um minutinho só, a gente vai para um rápido intervalo, mas já voltamos para trazer mais informações de como é que funciona esse setor aqui dentro da Câmara Municipal de São Paulo. Até já.